vez. Estou aqui dando continuidade ao estudo do cálculo estequiométrico. Nós vimos na aula anterior alguns exemplos, inclusive de equações químicas devidamente balanceadas. E hoje eu trago para vocês mais dois exemplos, tá? De cálculo estequiométrico. E nestes exemplos nós vamos ver que observando a equação química da reação corretamente balanceada e utilizando uma regra de 3 simples, nós conseguimos resolver todos os cálculos que envolvam estequiometria, tá certo? Então vejam só, com base na equação química balanceada, preste bem atenção, equação química balanceada, ou seja, com os números, ou seja, os coeficientes estequiométricos devidamente aqui utilizados para que as proporções fiquem iguais, tá certo? Então, através da equação química balanceada, nós conseguimos calcular a relação entre número de mols, ou seja, a quantidade de matéria. Lembrando que quando uma questão envolva e peça, mencione quantidade de matéria, você deverá saber que está se referindo à quantidade de mols. E lembrem que eu falei que a quantidade de mols de cada substância participante de uma reação química, tá certo? Seja ela reagente, seja ela os produtos, são esses números que aparecem na frente de cada substância. Então aqui, ó, na frente do álcool etílico aqui eu tenho o número 1. Então isso me diz que eu tenho 1 mol de álcool etílico, ok? Claro que este 1 aqui nem sempre ele aparece, tá certo? Então na verdade nem precisaria eu ter colocado este número 1 aqui, tá certo? Já subentende-se que existe 1 mol da devida substância, certo? Se a quantidade de mol for maior que 1, ou seja, 2, 3, 4, 2,5, aí sim nós devemos colocar o número na frente de cada substância. Então aqui, ó, o número 3 me diz que eu tenho 3 mols de gás oxigênio, e aqui nos produtos, este número 2 aqui me diz que eu tenho 2 mols de CO2, que é o gás carbônico, e aqui eu tenho o número 3 dizendo que existem aqui 3 mols de água, ok? Fazendo parte desta equação química aqui. Então, olha, com a equação química corretamente balanceada, eu posso fazer os cálculos para obter o número de mols que participam da reação química. Eu posso calcular a quantidade em gramas, em quilogramas, ou seja, a massa que é utilizada nos reagentes, a massa que é produzida, das substâncias que são produzidas. Eu posso relacionar também o número de moléculas. Eu posso também calcular o volume molar das substâncias gasosas que participam de uma reação química, tá certo? Seja ela os reagentes ou produtos formados, tá certo? Então, prestem atenção que é bem simples. Eu ensinei para vocês calcular a massa molar das substâncias separadas, tá? Sem estar numa equação química. Então a gente pega lá a fórmula molecular ou a fórmula estrutural de uma substância e a gente faz os cálculos da massa molar, tá? Que nós fizemos isto separadamente. Só que agora nós temos as equações químicas que deverão estar balanceadas, e aí nós vamos fazer a relação. Se o exercício pedir para você calcular a quantidade de massa que está sendo envolvida, ou seja, a proporção, obedecendo a proporção da equação, eu vou calcular a massa molar e fazer os meus cálculos, tá certo? Como nós aprendemos, da mesma maneira que nós aprendemos lá nas aulas anteriores, tá certo? Então vamos lá, vamos ver 2 exemplos, onde eu trago para vocês aqui os cálculos realizados para nós acharmos a quantidade de mol
envolvida em uma reação química e a massa utilizada também em uma reação química, obedecendo à proporção das equações químicas devidamente balanceadas. Tá certo? Então vamos fazer aqui uma leitura atenta ao primeiro exemplo, para vocês verem como é fácil isto, tá certo? Então, se vocês prestarem atenção nas aulas anteriores, isso aqui é moleza, tá certo? Então vamos lá. Exemplo número 1. Qual a quantidade de matéria? Lembrem-se que eu já falei para vocês que a quantidade de matéria está relacionada ao número de mols. De álcool etílico, eu quero saber a quantidade em mols de álcool etílico, e nos forneceu aqui a fórmula molecular C2H6O, que está no estado líquido. Então tem um L aqui entre parênteses me dizendo que o álcool etílico está no estado líquido, que deve reagir para fornecer 12 mol de gás carbônico, CO2. Então ele forneceu a fórmula molecular do CO2, que é o gás carbônico, e este gás carbônico está no estado gasoso, tá certo? Então vejam o número de informações que ele já trouxe para vocês. Supondo reação de combustão completa, tá certo? Então quando ele mencionar a reação completa, a reação de combustão completa, é porque a quantidade de reagentes aqui está obedecendo à proporção da equação química devidamente balanceada. Ou seja, para que a combustão seja completa, eu tenho que ter a quantidade de oxigênio aqui suficiente para que todo o álcool ou todo o combustível seja queimado, tá certo? Ok? Então é isso aqui quando se refere a uma combustão completa, certo? Então, vamos fazer a relação para saber qual a quantidade de mols de álcool etílico que vai reagir para produzir 12 mol de gás carbônico, tá certo? Então, o primeiro passo é eu escrever a equação química devidamente balanceada da combustão do álcool etílico, tá certo? Mencionou álcool etílico, então nós vamos montar a equação química balanceada. É claro que na maioria das questões ela já vem escrita, a equação química já vem escrita e devidamente balanceada. Caso não venha, aí você vai ter que lembrar como é a equação de combustão do álcool etílico, fazer o balanceamento e aí você fazer a regra de 3 para você obter a resposta da questão, certo? Isso se caso a equação química não venha no seu exercício. Na maioria das vezes vem sim, tá certo? Então prestem atenção. Aqui eu tenho a minha equação química para a queima, a combustão do álcool etílico, ou seja, o álcool etílico para sofrer uma combustão, ou seja, uma queima, ele deve reagir com gás oxigênio e a reação entre estas duas substâncias vai produzir gás carbônico, água e temperatura que é liberada, ou seja, calor, ok? Então eu coloquei aqui para vocês a relação aqui do álcool etílico com o gás carbônico, tá certo? Então a relação aqui é entre álcool etílico e gás carbônico, tá certo? Por que eu estou fazendo esta relação aqui entre essas duas substâncias? Porque é justamente o que o meu exemplo aqui me pede. Ele pede para eu relacionar a quantidade de álcool etílico com a quantidade de gás carbônico. Então a minha relação é entre álcool e gás carbônico, tá certo? Lembrando que o exercício poderia trazer a relação entre qualquer outra substância destas aqui que estão na equação química, fazendo parte da equação química, tá certo? Então vamos lá. Da minha equação química balanceada, então agora para resolver eu estou montando uma regra de 3 simples, que eu já ensinei para vocês diversas vezes, isso vocês também veem na disciplina de matemática. Então, montando a regra de 3 simples, que é essa parte aqui, ó, esta parte aqui, e aí a sequência é a resolução da regra de 3, eu consigo achar a resposta do meu exemplo número 1, tá certo? Então, montando a regra de 3 aqui, ó, a minha relação é entre álcool e gás carbônico. Então, prestem atenção. Eu tenho da minha equação química balanceada
que 1 mol de álcool etílico, está aqui, ó, 1 mol, este 1 mol aqui está relacionado com a quantidade de álcool etílico, que é 1 mol, vai produzir 2 mols de CO2, que é gás carbônico, tá certo? Então, 1 mol de álcool produz 2 mols de CO2, ou seja, de gás carbônico. Está aqui, 1 mol produz 2 mols. Para produzir 12 mols de gás carbônico, aí eu escrevo aqui embaixo, ó, para produzir 2 mols de gás carbônico, eu vou precisar utilizar quantos mols de álcool etílico? Álcool etílico está desse lado aqui, ó, álcool etílico aqui e gás carbônico desse lado aqui, ó, tá certo? Então, da minha equação, repetindo aqui, da minha equação química balanceada, eu tenho que 1 mol de álcool, tá aqui 1 mol de álcool, vai produzir 2 mols de gás carbônico. Esta proporção aqui é da minha equação química balanceada. 2 mols de CO2, gás carbônico, tá aqui. Para produzir 12 mols de gás carbônico, aí eu coloco desse lado aqui, vou precisar ter, tá certo? Quantos mols de álcool etílico? Eu não sei, chamei de X, tá certo? Então eu já tenho minha regra de 3 montada, minha regra de 3 simples montada. Então como é que eu faço para resolver isso aqui? É só eu multiplicar aqui, ó, em forma de X, tá certo? Ó, multiplicar, então vai ficar X vezes 2 é igual a 2x, ó. Então vai dar X vezes 2, 2x, igual, estou resolvendo minha regra de 3. Agora eu vou multiplicar assim, ó. Ok? 1 vezes 12 é igual a 12. Vou isolar o x, tá? Que vai ser a minha resposta. Então eu vou escrever, ó, x é igual a 12. O 2 está na frente do x aqui, ó. Vou trazer ele para baixo dividindo. Então peguei e joguei ele para baixo dividindo. X é igual a 12, ó, trouxe para baixo dividindo. Tá certo? Então vai ficar 12 dividido por 2. Resolvendo isso aqui, ó, x é igual a 12 dividido por 2 vai ser igual a 6. Ou seja, 6 mols de álcool etílico é a quantidade que eu devo ter para reagir, tá? Ou seja, queimar, para fazer uma combustão e obter 12 mols de gás carbônico. Estão vendo como é fácil? Tá certo? Tranquilo demais. Muito simples isso aqui, tá? Para quem estudou direitinho lá, tá certo? As equações lá, balanceadas, o cálculo da massa molar. Então, tranquilo. A gente consegue fazer a resolução de qualquer questão envolvendo estequiometria, tá certo? Então, agora, o exemplo número 2, ele vai pedir para a gente fazer uma relação agora entre as massas das substâncias participantes, seja nos reagentes, nas substâncias reagentes, seja as substâncias presentes aqui nos produtos, tá certo? Então vamos fazer uma leitura atenta e vamos ver como esses cálculos foram feitos, tá certo? Então continuando aqui, ó, exemplo número 2. Qual a massa? Veja que agora a gente vai relacionar a massa. Qual a massa de O2 no estado gasoso, ou seja, O2 é oxigênio. Nós já sabemos disso. É necessária para queimar completamente 161 gramas de etanol, tá certo? Etanol. Ele deu aqui a fórmula molecular para a gente, que o etanol, ou seja, o álcool etílico, é C2H6O e que está no estado líquido, tá certo? Então, a mesma coisa, ó, eu tenho a equação química da queima, da combustão do álcool etílico, que o sinal é a mesma aqui, ó, mesma equação, devidamente balanceada, ou seja, ela está balanceada corretamente, e a minha relação que farei agora é entre estas duas substâncias aqui. Eu vou fazer a relação entre o oxigênio e o álcool etílico, que é esta substância aqui, tá certo? Coloquei aqui a relação das substâncias que nós vamos fazer aqui, para que fique melhor visualizar, vocês entenderem de uma forma clara, ok? Então a relação é aqui entre estas duas substâncias, tá bom? Então a equação está balanceada e nós aprendemos
calcular a massa molar, tá certo? Das substâncias. Eu vou utilizar a massa molar agora para calcular a massa presente aqui na proporção entre uma substância e outra. E aí, só para vocês não esquecerem, eu fiz os cálculos das substâncias que estão envolvidas aqui na relação, tá certo? Aqui a parte para que vocês possam visualizar melhor. Então, olha, a minha relação é entre álcool, então eu trouxe aqui a fórmula molecular do álcool e calculando a massa molar, que vocês já sabem muito bem, eu fiz aqui, ó, massa molar N igual quantidade de carbono 2, tá certo? 2 carbonos aqui, vezes 12 é o número de massa atômica lá da tabela periódica do átomo de carbono, multiplica 2 vezes 12, que é igual a 24. Agora eu vou pegar a quantidade de hidrogênio, letra H, tem 6, a quantidade de hidrogênio 6, vou multiplicar vezes 1 é o número de massa atômica do átomo de hidrogênio lá da tabela periódica, faço a multiplicação e coloco o valor aqui na frente. 6 vezes 1 igual a 6. Lembrando que você tem que tomar cuidado para não colocar no lugar da dezena, senão vai dar errado. Se é 6, no lugar da unidade, ok? E por último, da minha fórmula molecular aqui, eu tenho apenas um átomo de oxigênio, quantidade de um átomo de oxigênio, vezes, ou seja, multiplicado pela quantidade, pela massa atômica do átomo de oxigênio lá da tabela periódica, que vale 16. Então, fazendo a multiplicação, 1 vezes 16 é igual a 16. Agora, já utilizei a quantidade de átomos que tinha aqui na fórmula. Agora eu faço a soma desses valores. Somando aqui, 4 mais 6, 10, mais 6, 16, vai 1, 3, 4. 46 gramas para cada mol, ou seja, cada mol de álcool etílico vai conter 46 gramas. Da minha equação balanceada, eu tenho apenas aqui, ó, 1 mol de álcool etílico. Coloquei aqui em vermelho, 1 mol, vezes a quantidade, ou seja, a massa para 1 mol, ó, é 46. Então, se você multiplicar 1 mol aqui vezes 46, porque só existe 1 mol, vai dar o próprio 46. Mais, tá certo? Mais a massa do oxigênio. Peguei a fórmula do oxigênio, O2, trouxe para cá, ó, oxigênio, trouxe para cá, e vou calcular a massa molar do oxigênio. Massa molar N igual quantidade de átomos de oxigênio 2, está aqui quantidade 2, vezes número de massa atômica do átomo de oxigênio da tabela periódica, vocês já sabem que vale 16, multiplicando 2 vezes 16, 32. Então, 32 gramas para cada mol, tá certo? Então, 1 mol de oxigênio vai conter 32 gramas, tá certo? Só que aqui na minha equação química balanceada, existem 3 mols de oxigênio, O2. Então, coloquei aqui o 3, ó, 3. Se a massa para 1 mol é 32 gramas, e eu tenho 3 mols, então é necessário que eu faça essa multiplicação aqui. 3 mols vezes 32. 3 vezes 32 é igual a 96. Então, aqui, ó, nesta relação aqui, existem 96 gramas de oxigênio reagindo com 46 gramas de álcool etílico, tá certo? Então, agora eu já tenho aqui a quantidade de massa envolvida aqui de álcool etílico e a quantidade de massa de oxigênio. Eu posso montar minha regra de 3 e obter a resposta do enunciado, tá certo? Lembrando que ele pergunta o seguinte: qual a massa de oxigênio que será necessária para queimar completamente 161 gramas de álcool etílico, tá certo? Estou montando minha regra de 3. Para queimar aqui 46 gramas de álcool etílico, são necessários 96 gramas de oxigênio. Então, 46 gramas de álcool etílico, preciso de 96 gramas de oxigênio, tá certo? Para queimar completamente 161 gramas, coloquei aqui em verde, ó, 161 gramas de álcool etílico, eu vou precisar qual a massa de oxigênio
tá? Que será necessário. Como eu não sei, eu chamei de X, que é a resposta da minha pergunta aqui que eu quero encontrar. Ok? A quantidade de álcool eu sei quanto é, 161 gramas, tá aqui, ó. 161 gramas de álcool. Para queimar 161 gramas de álcool, precisarei de quantos gramas de oxigênio? Como eu não sei, chamei de X, tá certo? O que eu sei é da minha equação química balanceada, do cálculo da massa molar que eu fiz, obedecendo a quantidade de mols, é que para queimar 46 gramas de álcool, preciso de 96 gramas de oxigênio. Para queimar 161 gramas de álcool etílico, eu preciso de X, porque este valor aqui eu ainda não sei, tá certo? Então, coloquei o X aqui. Tenho minha regra de 3 simples montada, agora eu resolvo, tá, multiplicando isso aqui, ó, fazendo um X. Então, todas as regras de 3, para a resolução, nós fazemos isto aqui, ó. Multiplique em forma de X. Então, primeiro, vamos multiplicar assim, para que o X fique aqui na frente, ok? Então, vamos lá. 46 vezes, ó, 46 vezes X vai dar 46X, igual, agora vou multiplicar assim, ó, 161 vezes 96, tá certo? Então, coloquei aqui, ó, 161 vezes 96. Então, resolvendo aqui, ó, nós chegamos aqui, ó, resolvendo, vou repetir isso aqui, 46x igual, agora, 161 vezes 96 vai ser igual a 15.456, certo? Continuando nossa resolução, estamos aqui, eu quero isolar o x, que vai ser a minha resposta, ou seja, vai ser a quantidade de oxigênio necessária para queimar esta quantidade aqui de álcool, tá certo? Então, meu X é a resposta. Então, vou isolar o X. X é igual, vou repetir isso aqui, ó, 15.456. O 46 está na frente do X, eu trago ele para baixo dividindo. Então, pego ele e jogo para baixo dividindo, ó, 46. Então, ficou X igual 15.456 dividido por 46. Então, ó, meu X agora, X, repito X, X é igual a 15.456 dividido por 46 vai ser igual a 336 gramas de oxigênio, tá certo? Então, aqui é a minha resposta. Então, vendo só, é tranquilo demais. Tá certo? Basta você lembrar aí das regras da matemática, como montar uma regra de 3, como resolvê-la e pronto, interpretou aqui a questão química, fez a relação estequiométrica e achou a resposta tranquilamente, tá certo? Então, ou seja, para queimar 161 gramas de álcool etílico, são necessários 336 gramas de oxigênio, tá certo? É assim que funcionam as reações químicas, ok? Então, este tipo de estequiometria, de cálculo estequiométrico, nós utilizamos para determinar, como eu já falei no início, número de moléculas, volume molar das substâncias gasosas e a massa e também o número de mols envolvidos nas reações químicas, tá certo? Então prestem atenção nestes cálculos, refaçam quantas vezes forem necessários, que é bastante cobrado nas provas do Enem, tá certo? E aí você tem que estar atento à resolução das questões através das regras de 3 simples e obedecendo a lei das proporções. Volto daqui a pouco. Ok, então, tarefa para todos, assistam a aula quantas vezes for necessário e resolvam essas duas questões aqui, que valerá pontos, ok?
obedecendo as equações químicas balanceadas, que já coloquei aqui para vocês, tá? Do exercício número 1, a equação está devidamente balanceada, e da questão número 2 também está balanceada. Então, lembrem-se que vocês deverão fazer uma leitura atenta das questões e montem a regra de 3 de acordo com os exemplos que nós vimos, ok? Então, resolvam as questões, tirem uma foto e anexem ao documento do Google Forms, ok? Que farei a correção ainda esta semana, tá bom? Então, até mais.